Glória a Deus. Eu vou pregar, né? A pastora Eleni pregou de manhã. Aleluia. Quem foi abençoado aqui com a pregação da pastora? Eu aproveitei, né, que as irmãs testemunharam lá da Conferência das Mulheres. Eu convidei a pastora Eleni para pregar. Aleluia. Embora eu seja o marido e o patrão dela, né, que eu sou o pastor dela e também o patrão, né, que ela é pastora aqui. Tô brincando. E foi uma bênção. Quem foi abençoado? Deixa eu ver. Mas eu vou ministrar no seu coração nesse momento agora, da parte do Senhor. Mas quero dar um recado para os homens. Nós vamos ter em dezembro uma conferência de homens também, tá bom, gente? O pastor Aloísio marcou uma conferência de homens lá em dezembro, lá em Goiânia, e vai ser poderosa, vai ser a primeira. Nunca fizemos, né? Então, vai ser interessante. Glória a Deus. Muito bem, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Queria que cessasse toda a movimentação. Por favor, nós vamos agora falar da palavra de Deus. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração poderosamente. E para isso é muito importante que nós mantenhamos o nosso foco. Na parábola do semeador, a Bíblia fala da semente que cai à beira do caminho. E aí vem as aves do céu e comem a semente. E aí na explicação da parábola, as aves do céu são demônios. Demônios que roubam a palavra. Que coisa, né? Demônios que roubam aquilo que o Senhor está liberando para a sua vida. E é roubado pela distração, por falta de profundidade, de raiz. Então esse é um momento agora que nós precisamos disciplinar nossa mente. Não podemos permitir que a mente fique divagando, fique pensando em outras coisas. Não adianta você estar aqui, corpo presente, e a sua cabeça está em outro lugar. Essa semana que passou, antes de orar, eu preciso falar. Eu estava conversando com uma pessoa que ela congrega na igreja, mas está usando drogas. Está destruindo a vida dela. E eu falei, mas como que pode isso? Não pode. Quer dizer, a palavra, ela tem que afetar a minha vida. Tem que afetar a minha maneira de pensar, minha maneira de agir, de proceder. É estranho, irmãos. É muito estranho alguém que se diz que nasceu de novo e volta a comer vômito. Volta a se envolver na lama do pecado. Vem num culto desse e não sente nada. Vem num culto desse e não tem desejo de orar. É estranho, é estranho. Eu me recuso a aceitar isso e achar que é normal. Diga, não é. Não é normal. E você é responsável em manter a chama acesa. E eu quero trazer uma palavra hoje sobre nós sermos fiéis no pouco. Quem quer estar sobre o muito aqui? Então tem que aprender a ser fiel no pouco. Se não é fiel no pouco, nunca vai estar sobre o muito. E uma das coisas que eu quero ministrar com esse texto é sobre essa oferta que nós estamos fazendo para missões. Veja que interessante, nós estamos tirando em todas as igrejas videiras e da vinha, a gente tira no mês de junho, a gente tira uma oferta, diz uma oferta. É essa oferta que a gente tirou hoje de manhã e agora nos antecipamos. Uma oferta. Sabia que essa oferta tem suprido a obra missionária fora do país? Tem sustentado pastores, tem sustentado obras pioneiras, terreno que a gente tem comprado, obra de construção que temos construído, as viagens dos pastores que vão para dar treinamento, as viagens das famílias, mudança de pastor, é impressionante, irmãos. Vocês não me veem aqui toda hora pedindo, olha, uma oferta lá para a África, uma oferta lá para o Paquistão. Não, essa oferta tem sido abençoada, generosa, e a gente tem feito como Davi, não precisa mais trazer não. A gente tem falado, né? Porque tem suprido. E eu quero dizer para você, eu me sinto privilegiado. Eu já fui missionário fora, fui pastor na videira do Porto, nós plantamos a igreja videira lá no Porto, trabalhamos lá por 8 anos, plantamos igreja em Portugal, plantamos igreja na Espanha. Olha para mim,
Eu fui sustentado pela vinha, pela videira, 6 anos lá em Portugal, dos 8 anos que eu vivi. E olha, eu vou dizer mais para vocês, encontrei muitos pastores, encontrei muitos missionários que falavam para mim que no primeiro mês foram abandonados pelo ministério que os enviou. No segundo, no primeiro ano foram abandonados. Abandonados literalmente. Olha, não vamos mais te mandar ajuda não, já chega, não dá, não tem como, acabou. E uma das coisas que o pastor Aloísio sempre nos ensinou a todos nós é que o salário dos pastores é prioridade, a folha de pagamento. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, que isso se chama encargo, amor pela obra. Eu gostaria que você abrisse seu coração para isso e tivesse entendimento. Quer dizer que durante todo esse mês nós vamos estar recolhendo essa oferta. Quem ainda não pôde ofertar, não recebeu, você ainda pode participar, amém? Mas eu também preciso, através do texto de Lucas, capítulo 16, versículo 10, abra a sua Bíblia. Eu quero inspirar você que tem semeado, não tem comido a semente, tem semeado no reino. Olha a promessa que existe para mim e para você. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Esse texto aqui, irmãos, ele nos mostra e define muito bem sobre a mão de quem que a riqueza vai vir, sobre a mão de quem a riqueza vai ser multiplicada. E aí eu preciso trazer para você a seguinte clareza, que quando a gente fala de prosperidade, nós não nos referimos apenas a respeito de dinheiro, meus irmãos. Tem muita gente que tem dinheiro, tem muita gente que tem bens, mas não é próspero, é avarento, é mesquinho, a família está sofrendo. Eu conheci um caso na minha família, de um neto que pediu do avô, o neto que levava o mesmo nome do avô, o único neto de uns 20 netos, o único levava o nome do avô. E aí ele foi pedir para pagar uma mensalidade da faculdade que estava atrasada, umas 2 ou 3 mensalidades. E o avô, que tinha o neto com o nome dele, disse que não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, era aposentado, e não tinha como dar, e aí beleza. Depois de uns 6 meses, o velho adoeceu, no bom sentido, tá, gente? O senhor adoeceu, morreu, pois não tinha 300 mil na conta dele. Naquela época, não estava essa inflação aí, que o real tem desvalorizado muito. Nós temos que orar, irmãos, pela nossa nação, para que o Brasil não vire uma Venezuela, amém? Para que o Brasil não vire uma gente, nós precisamos orar, a sala de oração está aí para isso, entre, clame, ore, repreenda esses demônios, vai ter eleições agora, municipais, nós precisamos orar para que Deus mude o quadro, levante homens tementes a Deus, mas não é o meu caso. O senhor morreu, tinha 300 mil na conta dele, e aí repartiu aquele dinheiro, foi repartido por todos os filhos, morreu, não levou nada, sabe? Então era um homem rico, sim, tinha recurso, mas era pobre de espírito, mesquinho, avarento. E a decepção do neto que traz o nome dele, imagina a cena, misericórdia. Então prosperidade, meus irmãos, transcende essa questão de bens materiais. Prosperidade, ela vai muito além do que isso. Tem gente que precisa, sabe, abrir a sua mente, o seu entendimento, porque prosperidade envolve também
Sabe, você ter a sua mente renovada. Tem gente que é próspero para algumas coisas, mas é mesquinho, avarento para outras. Não abre a sua mente para receber a palavra e ser transformado. Tem aqueles também, meus irmãos, que é completamente pobre de espírito. Vive uma vida religiosa, mas não investe na vida espiritual. O quê? Ir para uma conferência dessa, gastar 3, 4 mil reais numa viagem dessa, vou nada. Continua pobre de espírito. Tenho certeza que essas irmãs nunca mais vão ser as mesmas. Sabe, porque a mente abriu. Eu me lembro que quando eu fui chamado para ser enviado para fora do país e plantar a videira, eu imaginava assim, sabe, umas montanhas enormes. Aí eu fiz a primeira viagem missionária, fui. Quando eu cheguei lá, aquelas grandes montanhas que eu imaginava se tornaram pedrinhas. E outras coisas que eu imaginava insignificante, que era uma pedrinha, se tornaram montanhas. Eu fiquei a par do que realmente eu estava enfrentando. Então veja bem, meus irmãos, quando a gente diz que você é abençoado, que Deus vai te prosperar, não estamos dizendo que Deus vai te dar só dinheiro, não. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem dinheiro para comprar, já viu os colchão de 20 mil reais? Já viu o colchão de 50? Quem já viu isso? É só eu? Só eu que estou ficando doido? Gente, parece que as pessoas perderam a noção, né, Carla, do valor das coisas. Meu Deus do céu, vocês não ficam escandalizados, não? Pagar 50 mil num colchão, gente, preço de... Mas tem gente que tem e paga. Pode até comprar, mas não tem o sono para dormir no colchão desse caro. Porque não tem paz de espírito. Não tem sossego na alma dele. A alma dele, lembra aquelas rebobinadoras de VHS? Zim, a mente fica zim. Não dá nem para dizer mais que é HD, agora é SSD, né? Não faz nem barulho, meu Deus do céu. Mas tem gente que a mente fica assim, não para, não consegue dormir, aí toma remédio para dentro, aí arrebenta com a saúde, com o estômago. Isso não é prosperidade, irmãos. Sabe, a prosperidade que vem do Senhor te abençoa em todos os níveis, corpo, alma e espírito. Aonde você é enriquecido completamente pela graça do Senhor, você se sente fortalecido e abençoado. E por fim nós precisamos de prosperidade no nosso corpo. Tem gente que tem recurso, irmãos, mas o corpo está doente, está assombrado, não consegue fazer mais nada, não tem prazer. E vive uma saúde completamente debilitada. Alguém pode dizer misericórdia? Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre dessas coisas. Eu me lembro que quando eu morei lá fora, irmãos, eu via muitos europeus choramingando, reclamando e tendo tudo. E eles ficavam abismados com os brasileiros, que às vezes era assalariado, trabalhava serviços que eles não queriam pegar e estava todo o tempo feliz, e eles perguntavam de onde vem essa alegria. Nós temos, né, nós como brasileiros, essa alegria, essa espontaneidade, isso é poderoso. Irmãos, a prosperidade do Senhor transcende tudo que envolve a questão material, vai muito além. Deus quer te abençoar em todos os sentidos. E nesse texto aqui de Lucas, eu quero te mostrar que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Nós precisamos aprender a ser fiel no pouco. Esse texto ele nos mostra também, irmãos, como que nós podemos, sabe, levantar pessoas para andar ao nosso lado. Por exemplo, você precisa contratar alguém, veja se a pessoa é fiel no pouco, como que ela reage no pouco. Avalia. Por exemplo, você quer casar com alguém, avalie a pessoa se ela é fiel no pouco, como ela age no pouco. Isso faz a diferença, meus irmãos. Mas talvez você esteja perguntando aí, mas o que seria esse pouco? Ser fiel nessas coisas pequenas. Meus irmãos, o Senhor ele explica que as coisas pequenas são as riquezas de origem injusta.
Pastor, e o que são riquezas de origem injustas? Preste atenção, esse dinheiro que está no seu bolso, esse dinheiro que está na sua conta, que você recebeu, e o trabalhador é digno do seu salário, amém, irmãos? Você não sabe por onde passou. E se passou na mão de um traficante? E se passou na mão de uma prostituta que foi lá e comprou na tua empresa? Você não tem ideia. E se foi um dinheiro que é fruto de um homicídio? Esse dinheiro está amaldiçoado, sim ou não? Sim, está amaldiçoado. E agora? Caiu a maldição na sua mão. Você está aflito. Ninguém vai falar misericórdia, não? Irmãos, como que o nosso dinheiro é santificado? Quando nós dizimamos, quando nós separamos as primícias para o Senhor. A Bíblia fala que as primícias da massa santifica, irmãos, todo o restante. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 16. Vamos fazer a leitura. E se as primícias são santas, diga primícias. Olha para mim, primeiro, a primeira parte. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, quando você entrega os 10%, né, dos seus ganhos, o Senhor santifica os 90% que fica na tua mão. Olha só que poderoso isso. E sinceramente, alguém já viveu a experiência de ver o seu dinheiro multiplicar? De você falar assim, puxa vida, não, agora não vai dar, vai faltar. Meu Deus, falta a conta de luz, falta uma parte para o aluguel. Aí quando chega o final do mês, passou, você sobreviveu, Deus multiplicou, ainda tem dinheiro na conta, irmãos. Isso é algo poderoso, isso é o Senhor te abençoando poderosamente. Sabe, esse texto fala exatamente disso, quebrando toda maldição. Qual é o pensamento comum? É que se nós formos fiéis nas coisas espirituais, o Senhor nos dará a prosperidade financeira. Mas, meus irmãos, o Senhor afirma aqui que justamente o contrário, se formos fiéis com o dinheiro que temos, Ele nos dará a verdadeira riqueza. E qual é a verdadeira riqueza? É aquilo que o céu rasga sobre nós e nos é dado, liberado, dons e talentos, irmãos. Prosperidade da parte do Senhor, isso é algo poderoso. E a palavra do Senhor nos mostra isso. Sabe, em todo momento vocês vão se recordar, por exemplo, do rei Davi. Ele era um jovem, pastor de ovelhas, foi levado, irmãos, para servir Saul. Enquanto ele tocava harpa, o demônio saía de Saul, e Saul tinha sossego na sua alma, tinha paz. Que coisa! E aí então ele se tornou um grande guerreiro, e pelejou pelo seu rei, honrou o seu rei até o fim. E mesmo o rei Saul querendo matar ele, e ele tendo chances de matar o rei, ele não usurpou, não roubou a posição, não pagou mal por mal. O que aconteceu, irmãos? Deus entregou o reinado nas mãos dele. Sabe o que é isso? É ser fiel àquilo que é alheio. Sabe, nós estamos vivendo os dias que os valores estão sendo trocados. Sabe? A prosperidade é para mim, eu que preciso prosperar. Não, fulano já tem, a ciclana, não, agora é a minha vez, é eu, o homem no centro. Preste atenção, quem tem que estar no centro é o Senhor. É o Senhor quem tem que estar no centro na sua vida. E não importa se o teu patrão é um faraó, seja José perante faraó. Eu vou repetir de novo. Não importa se o teu patrão, tua sócia, seja um faraó, seja um José no Egito, seja fiel. Irmãos, lá no Egito, José foi fiel ao Senhor,
testemunhou, e o testemunho de José foi impactante. Ah, pastor José, sabe, era especial. Não tem mais. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quem lembra? Que foram jogados na fornalha porque não se prostraram. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que tem muito crente que está se prostrando por qualquer coisa. Por um empréstimo, por uma prestação de uma geladeira, de um fogão, sabe, por causa de um aluguel, está se prostrando, se vendendo. Em vez de ir para os pés do Senhor, em vez de ir clamar ao Senhor. Hoje as pessoas estão vivendo baseado não mais na sua fé em Jesus, estão vivendo baseadas na proposta. Quem dá mais? Quem dá mais? Parece leilão a vida do sujeito, né? Quem dá mais? Quem dá mais? Opa, eu vou bater o martelo, vamos lá, hein? Olha. Alguém já foi num leilão? É desse jeito. É uma pressão violenta. Aí o cara levanta a mão, eu dou tanto, o outro eu dou tanto, e puxa vida, não é fácil não. É muita pressão. Mas tem gente que o escape é esse, vive com base na proposta. José não, José se manteve fiel e experimentou, irmãos, da verdadeira prosperidade do Senhor. Sabe o que aconteceu? Os irmãos venderam ele como escravo, né? O escravo se tornou o segundo no Egito. Diga o segundo. Depois de Faraó, era ele que assinava, era ele que falava. Só tinha uma pessoa sobre ele, que era Faraó. E aí o que aconteceu? Os irmãos dele vieram comer na mão dele. Olha que impressionante. Que coisa, não? Vieram comer na mão dele. E foi só José? Só foram os irmãos de José que foram comer na mão dele? Não, irmãos. Todas as nações circunvizinhas, todos os povos, a Bíblia diz, não tinha mais comida. A terra secou, não chovia. E eles iam comer lá na mão de José. E aí eles pagavam com o quê? Com dinheiro. Acabou o dinheiro, eles pagaram com terreno, com o que eles tinham. Acabou tudo, eles se venderam como escravo. Aí o que José faz? Dá semente para eles. Que coisa, não? Aí eles não voltam mais. Porque eles aprenderam com José a semeadura. Sabe, irmãos, nós precisamos de sair daquela mentalidade mesquinha, avarenta, de pobreza, de escassez, de miséria, de que você tem que comer tudo. Que é seu, você tem. Não, você precisa aprender, sabe, a investir. Investir no reino de Deus. Como que nós investimos no reino de Deus? Dizimando, ofertando. Você também precisa investir no seu futuro. Os anos vão passar e cadê sua aposentadoria? Cadê o seu INSS? Você está pagando? Não, pastor, eu pago privado. Ótimo. Não, pastor, eu não pago nada. Tem gente que não paga nada. Vive verdadeiramente na dependência do Senhor. Misericórdia, irmãos. Não precisamos trabalhar e projetar o nosso futuro. Por exemplo, tem gente que não tem reservas. Não tem R$1 de reserva. Se o pneu do carro furar, está frito. Não tem dinheiro, aí vai passar o cartão de crédito. Aí vai passar lá o cheque especial. Não vive com provisão para os futuros. Talvez você me diga, pastor, eu não sei, eu não tenho condições, não tenho dinheiro para isso. Tudo bem, entendo também, mas você vai querer viver assim até quando? Eu estou te trazendo aqui, irmãos, luz e revelação a respeito de que nós precisamos de ser fiel no pouco, para que o Senhor nos coloque sobre o muito. Isso envolve também multiplicar riquezas, fazer provisão para o futuro. O futuro pertence ao Senhor, o amanhã pertence a Deus, mas por isso eu não vou me programar, não vou me organizar, não. Nós aprendemos com José que toda a sua prosperidade, irmãos, vinha completamente de Deus, e assim ele viveu, de forma poderosa. Precisamos de ser fiel na aplicação do alheio. José, ele é uma grande inspiração para nós, especificamente a respeito disso.
Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Falando especificamente sobre a oferta, como é essa oferta das missões, nós precisamos aprender com Paulo, quando escreve para os Coríntios e diz assim, olha, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. Diga, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Diga, com abundância, semeia. Diga, com abundância, vai colher. E aí ele segue, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem, gente? Quem dá com alegria. Pastor, será que é possível dar com alegria? E se eu te falar que Deus deu o seu único filho com alegria, sabe qual é o problema? E por que você não dá com alegria? Olha para mim, porque o que você está fazendo é olhando para o que você tem na mão e está dando. Aí te dá tristeza. Mas se você olhar para o futuro e saber que tudo isso vai voltar para ti e vai te abençoar, você vai experimentar de forma poderosa do favor de Deus na sua vida. Sabe, tira os olhos daquilo que é natural. Pastor, mas está doendo. Eu gosto sempre de falar, eu estava vendo uma reportagem aqui do sertão, irmãos. Sertão aqui da Bahia. Repórter fazendo entrevista, uma sequidão. Sabe, não tinha pasto para os gados, não tinha como plantar nem colher. Aí o repórter entrou na casa de um senhorzinho de uns 70 anos. E aí tinha 2 sacos. Aí o repórter logo perguntou, o que é isso? Sabe aquele saco de ninha? Aí ele falou, é feijão. Ah, é? Deixa eu ver. Aí ele abriu. O saco que ele abriu, um saco bonito, um saco abençoado, sabe, com os grãos parrudos, grandes de feijão. Ele, opa, esse feijão tá bonito. Ele, tá, que legal. E esse feijão é para quê? Para o senhor comer agora? Não, não posso. Esse feijão é para mim plantar. E esse outro saco aí, deixa eu ver. Era um feijão mais de 3ª categoria. Sabe, uns grãos mais pequenos, mirradinho. E aí, ele pegou, não, peraí, eu não estou entendendo. Por que o senhor não planta esse aqui, que está mais feinho, e come esse bom? Ele falou, não, eu não posso comer esse feijão. Esse feijão é para mim plantá-lo, porque é o que eu quero colher. O que você quer colher? Quem quer colher coisa ruim aqui? Quem quer colher? Por favor, entenda o conceito, tá? Da figura, o conceito figurado. Quem quer colher um feijão de 3ª categoria? Ninguém quer. Mas presta atenção, isso você não querer não determina a sua colheita. O que determina a sua colheita? O que você está plantando. Tem gente que está comendo feijão que não era para comer. Como assim, pastor? Está gastando o dízimo, né, no restaurante, no conserto do carro, está pagando aluguel com o dinheiro da oferta, com aquilo que era para semear. Olha, eu sou pastor nessa igreja, irmãos, há 8 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, como é lindo de ver os irmãos prosperando. Como é lindo de ver como os irmãos chegaram. Sabe, a gente vinha aqui na porta, não tinha nenhum carro aqui. Agora você vem aqui de manhã, à noite, cheio de carro na porta, impressionante. Sabe, os irmãos trocando de carro, tem uns que a gente força, né? Irmão, troca esse carro, pelo amor de Deus. Se apega, é um apego que Deus que me livre. Mas enfim, olha, prosperou. Foi para outro patamar.
pode ter certeza, entendeu como aquele senhor lá do sertão, que tem semente que não é para comer, tem semente que é para semear. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Fala aí com alguém, fala aí, Deus está falando contigo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, esse dar com alegria envolve nós temos um olhar para o futuro, para aquilo que o Senhor vai fazer com a semente que a gente plantou e para aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida a respeito do futuro. Isso vai fazer toda a diferença. A palavra alegria aqui no grego é mais do que alegria, é ser hilariante, é ter uma alegria contagiante. Deus ama quando nós somos alegres e felizes, porque isso o lembra da alegria dele em nos abençoar. Sabe como, irmão? Nos dando o seu filho. Deus tem o prazer em dar. Deus deu o seu melhor, Deus deu o seu filho. Tem como ter dúvida do amor de Deus por você? Não tem. Sabe, ele nos ama. Vamos ler Lucas 12, 32? Lucas 12, 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Eu acho muito legal a gente viver em comunidade, porque cada um tem o seu jeitinho, né, de educar os filhos. Aí eu fico observando os irmãos, né? Mas pensa no menino aprontar todas. Aí o pai, a mãe, ô meu filho, não sei o quê. A menina apronta, mas meu filho, olha, uma paciência. E a Bíblia diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Sabe, irmãos, o Senhor nos ama e o Senhor tem o melhor para nós. A questão muitas vezes é que a nossa expectativa a respeito das coisas de Deus está muito aquém daquilo que precisa de ser. Ele cuida de você, Ele está no controle, Ele não vai deixar você na mão. Pastor, mas já fazem 3 dias que morreu, já cheira mal. Pois é, ainda tem essas coisas, né? Ele é Deus, Ele age quando quer. E aí, e agora? Eu vou confiar ou eu vou desesperar? Você vai confiar ou vai desesperar? Precisamos de confiar, irmãos, e crer no Senhor até o fim, sabe? E esse confiar envolve sermos fiéis no pouco. Como você tem lidado com o pouco que você tem tido? E agora que você está sobre o muito, mantenha o padrão. Eu fico triste com pessoas que, sabe, às vezes vem, pastor, vou morar, eu estou precisando de um emprego, a gente ora 1 mês, 2 meses, 3 meses, o irmão é abençoado, de repente some. A gente liga, irmão, e aí? Não, estou trabalhando, não tenho tempo mais. Puxa vida, trocou literalmente a bênção pelo abençoador. Trocou a bênção pelo abençoador. E isso envolve até relacionamento, tá? Tive uma experiência lá em Goiânia, na minha célula, que o casal não podia ter filhos, e a gente orou na célula, oramos por 1 ano por eles. E aí a irmã engravidou. Sabe o que aconteceu? Eles sumiram da célula. Aí a gente ligava, eles estavam em Miami fazendo compras para o bebê. A gente ligava, a célula não, tem consulta com a pediatra. Não é pediatra, não é obstetra, né? Enfim, nunca tinha mais tempo para buscar Deus, para orar. Sabe, irmãos, o que nós vamos fazer quando entrarmos debaixo da bênção do Senhor, quando desfrutarmos da prosperidade do Senhor? Vamos esquecer o Senhor? Vamos esquecer aqueles que estiveram conosco desde o início? Sabe, precisamos refletir sobre isso. Ser fiel no pouco, irmãos, é a condição do meu caráter para que eu desfrute sobre o muito. E quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de dízimo, nós estamos falando
de semearmos no reino de Deus. Salmo 35, 27. Cante de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. Diga: Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Quem é servo de Deus aqui? Deus tem prazer na sua prosperidade, acredite. Irmãos, olha, a pobreza não é de Deus, não pode ser de Deus. A miséria não é de Deus, faz muito mal, traumatiza muitas pessoas, sabe? Então não é pecado você ser alguém próspero, abençoado, porque pense comigo, você sendo abençoado, todos que estão ao seu redor são abençoados também. De alguma forma, eles vão ser abençoados através de você. Provérbios diz, né, que o rico sustenta muitos lares, muitas famílias. Ele não consegue comer tudo sozinho, gastar todo o dinheiro. Ele precisa de um caseiro, precisa de uma empregada doméstica, precisa de um administrador, precisa de um contador, precisa de um motorista e por aí vai. Quem está me entendendo, erga a mão, deixa eu ver. Eu quero concluir essa minha palavra com você, dizendo para você que o alvo é que você tenha toda a suficiência em todas as áreas da sua vida. Tenha provisão de Deus, e essa provisão está inteiramente em Jesus. Que você desfrute dela, que você se aproprie dela. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8. A ideia é: aonde você colocar a sua mão, você venha prosperar. Diz assim Deuteronômio 28, 8: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares as mãos. Levanta a mão assim para o alto, segura ela aí, ó. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Agora pisa assim com um dos pés no chão, ó. Aleluia, diga: eu tomo posse. Glória a Deus. Quando você entrar no seu trabalho, declara: Senhor, onde eu colocar minha mão é abençoado. Quando você entrar no seu trabalho com o pé, né, esse negócio de pé direito, pé esquerdo, tem nada disso não. Onde você botar a planta dos seus pés é abençoado. Eu declaro agora os problemas resolvidos, os entraves desfeitos, toda a resistência do inferno já caiu por terra. Aleluia, diga glória a Deus. Ô irmãos, preste atenção, você é luz, e aonde você chega, as trevas têm que sair. Quem tem que sair é o demônio, é as trevas, não é você. Ah, pastor, vou sair desse emprego, o meu patrão é um faraó, aquele lugar onde eu trabalho parece um Egito. José estava lá, José fez a diferença lá. É aí que você vai fazer a diferença. E sabe como você vai fazer a diferença, meus irmãos? Você vai fazer a diferença testemunhando, sendo sal e luz. No abrir da sua boca, nas suas atitudes, no seu procedimento, você vai transmitir a Cristo. Você vai refletir a Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém. E você vai ver, com o passar do tempo, eles vão vir bater lá na sua porta, ó. Ô, John Richard, me dá um conselho aqui. Poxa, ora por mim, estou precisando de ajuda. Tudo por causa do seu testemunho. Eu quero dizer para você, irmãos, que essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28. A vontade de Deus é abençoar todas as obras de nossas mãos. Deuteronômio 14, 28. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano,
e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizestes. Diga glória a Deus. Preste atenção, sabe como que essa obra vai avançar? Irmãos, essa obra ela não é patrocinada por grandes empresários. O governo ajuda a Igreja Católica, quem sabe disso? Tem verba governamental para a Igreja Católica, mas para a nossa igreja, para a Igreja Evangélica, não existe isso, irmãos. Inclusive, eu peço que os irmãos estejam orando. Nós atualizamos o contrato de aluguel e a gente não pagava o IPTU, porque é lei, a igreja é isenta de IPTU, e chegou R$8.000 de IPTU. Ninguém vai falar misericórdia, não? Me ajuda, eu vou amanhã, irmão, lá na prefeitura. Vou lá com o vereador Davi Ismael, vou falar com quem? Tira esse negócio aí no nosso nome. Perdoa essa dívida aí, não pode? R$8.000 de IPTU, não estávamos planejados para isso, não tem como. É igreja. Vou lá, esteja orando pelo pastor, amém? A gente está aqui 8 anos, nós nunca pagamos aluguel. Aluguel não, perdão. Nós nunca pagamos IPTU. E chegou IPTU esse ano, eu vou lá, né? Atualizamos, renovamos o contrato, eu vou lá para resolver isso. Não, a bênção é nossa. Preste atenção, o Senhor é conosco, amém? É nosso por direito, então creia. Receba, se posicione, sabe, declare a palavra, proclame a palavra. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Diga amém. Agora preste atenção, eu quero encerrar dizendo para você, quero voltar lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ele diz assim, olha: isto afirma aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Irmão, sabe o que é essa tristeza aqui? É contribuir com o coração maligno. Que é isso, pastor? Existe isso? Existe. Quando você não dá com o coração alegre, é melhor nem dar. Porque quando você dá com tristeza, puxa, o pastor está pedindo, puxa, está todo mundo dando para oferta, eu vou dar aqui também com tristeza. Isso é dar com o coração maligno. Alguém gosta de receber alguma coisa aqui de alguém assim com tristeza? Tá bom, bora, fulano, vou te levar, vou te dar uma carona. Puxa, como é que pega uma carona com alguém assim? De mau gosto, né? Misericórdia. Vamos, dorme lá em casa então, não tem outro lugar para te dormir, né? Durmo não, eu durmo na rua. Eu durmo lá no aeroporto, mas não durmo na sua casa, miserável. Preste atenção, dar com tristeza é dar com coração maligno. Preste atenção, porque eu e você não aceitamos as coisas de mau grado? Vamos acreditar que Deus aceita as coisas de qualquer jeito? Não. Não podemos dar. Por isso que às vezes não recebemos. Tem gente que dá por religiosidade, porque tem que dar o dízimo, né? Porque é cobrado o dízimo. Ninguém cobra nada. Ninguém cobra nada aqui, irmão. Você é livre para tudo. Agora preste atenção. Se você congrega aqui é a sua casa também. Aqui é um dos lugares onde você mais vive depois da sua casa e do seu trabalho. Tem sido aqui e vai só aumentar, tá, gente? Acabou a pandemia, as atividades estão chegando e é mais... Pastor, meu Deus, você é crente. Você não é surfista. Se você fosse surfista, você estava na praia, né? Se você fosse jipeiro, você estava nas montanhas, andando com seu carro trucado na lama. Não, você é crente, seu lugar é na igreja. Mas a igreja não salva ninguém, é verdade, mas onde os crentes salvam estão. Você está no meio dos irmãos. Essa é a tua turma, esse é o seu hobby.
pregar o evangelho, ouvir o evangelho, ter comunhão com os irmãos. Eu posso ouvir um amém? Amém. Agora você congrega aqui, não contribui. Consegue entender? Não faz sentido. Eu fico olhando, eu acompanho casais, né? E aí tem marido, não, mulher, tu paga o aluguel, eu pago a prestação do carro, eu pago a água e a luz e pago a escola dos meninos. Eu fico olhando assim. Eu não queria estar casado com uma pessoa dessa não, gente. É esquisito, olha. Não, tô fora. Eu me lembro que logo que eu me casei com a Eleni, eu fiquei desempregado 6 meses. Pensa na prova que eu passei, irmãos. Eu fui sustentado literalmente por ela. Mas me bateu um espírito de machismo, que ela chegou em casa, olha, é o seguinte, você não vai mandar em mim não, tá? Me respeite. Ela, que é isso, amor? Tipo, quase falou, sai desse corpo, todo mal, em nome de Jesus. Não, você não vai mandar em mim, pai. Ela, não, amor, tá aqui, é tudo nosso. É seu, pode administrar. Aí na hora, quando eu vi a ação dela ali, eu falei, amor, me perdoa. Eu acho que é a síndrome do desemprego. Irmão, não é fácil ser sustentado por mulher. Porque o homem, né, que é o provedor, mas aquilo foi um teste para mim. Deus trabalhando no meu coração. Eu e a Eleni, nós temos 27 anos de casado, irmãos. São 27 anos de conta conjunta. A gente tem uns investimentozinhos, né? Que a gente faz para não... É provisão para o futuro. Eu tenho várias contas digitais que a gente usa para outras coisas. Todo o nosso recurso está em conta conjunta. Ela sabe quanto que a gente tem. O mesmo aplicativo que tem no meu celular, tem no dela, ela só sabe mexer. Mas ela tem acesso, ela sabe, eu falo, ela está inteirada e informada em tudo. Muito triste, irmãos. O sujeito morre. Aí vem um tal do inventário que leva 3, 6 meses, e a mulher fica passando fome com os filhos. Não tem dinheiro para nada. Soube agora da história de uma irmã, o marido tinha 2 milhões na conta, muito dinheiro, né? Mas ela teve que pedir dinheiro emprestado, Roberto, dos parentes, dos amigos, para comprar comida, esperando liberar o dinheiro da conta que estava tudo bloqueado porque o fulano morreu. Misericórdia, que amor é esse? Que prosperidade é essa? Não, irmãos, nós temos que fazer provisão para o futuro, precisamos refletir sobre o verdadeiro conceito de prosperidade. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família? Sabe, não, temos que andar em equilíbrio. E sabe quem põe a gente verdadeiramente em equilíbrio? É o Espírito Santo, não tem outro. É você orar e pedir, Senhor, fala comigo. Eu vejo irmãos, Daniel, que prosperam materialmente. E são muito prósperos, abençoados, tão felizes profissionalmente, em recurso, mas ministerialmente enterraram o ministério. Abandonou tudo, liderança de célula, não quer envolvimento com nada. Está aqui, numa área, 10, mas na outra, ministerialmente, o Senhor te chamou, o Senhor te deu dons e talentos, então tem que equilibrar, tem que botar em ordem. Ou então outros, né, tão prósperos financeiramente, profissionalmente tão bem, ministerialmente também tão bem, estão lá liderando, dão um bom testemunho, ganha alma e tal, mas a família está perdida, está perdendo a família, perdendo os filhos, perdendo o cônjuge. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Eu quero ensinar para você o conceito da verdadeira prosperidade. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Vamos ficar de pé? A equipe de louvor pode subir, por favor. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá,
não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão. Uau! E lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Diga glória a Deus. Preste atenção, eu como pastor da igreja, eu oriento. É proibido aqui gente pedir emprestado dinheiro do outro, para não dar confusão. Eu não permito, irmão. Se precisar, fala comigo. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, nós vamos orar e Deus vai te dar uma direção. Mas é inadmissível pedança. Mas presta atenção. Se realmente nós somos uma família da fé, eu estou lá na célula e tem um irmão meu desempregado, eu vou ajudar, eu vou estender as mãos. É uma botija, é um aluguel. Irmãos, olha para mim, às vezes nem chega em mim, depois que eu só fico sabendo que o irmão abençoou outro irmão. É isso aqui que nós acabamos de ler. Mas eu percebo os gatunos, lá em Portugal chama de gatuno, né? Os enganadores, os ladrão, que fica pedindo e pede de um, pede de outro, e engana os irmãos. Não, a gente fica esperto, a gente não permite isso não no nosso meio. Mas como que eu estou vendo meu irmão precisando, eu não estendo as mãos? A igreja de Atos vivia isso, né? Vamos ler o próximo versículo para a gente concluir? Versículo 10. Livremente lhe darás, uau! E não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Sabe, quando você dá e abençoa o seu irmão, eu não estou falando de você pegar o dízimo, né? Que é para você entregar na congregação onde você se alimenta espiritualmente, e aí você, não, o meu dízimo eu vou dar para o fulano que ele está precisando. O seu dízimo não é você que administra, o seu dízimo você entrega na igreja local, onde você congrega e se alimenta. Você quer abençoar o seu irmão, você pode, e esse texto diz, olha, pois por isso te abençoará o Senhor. Você dá da sua oferta, e o Senhor vê, e o Senhor te abençoa. Quem é abençoado aqui? Deixa eu ver. O Senhor quer te abençoar. E sabe quando que Deus te abençoa? Quando você não come a semente, você planta a semente na obra dele. Quando você planta a semente na vida do irmão. Eu queria terminar esse culto orando com você. Nós estamos no ano de 2024, o ano das portas abertas. Temos declarado Apocalipse 3:8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ei, nem você mesmo. Eu não quero atrapalhar a obra de Deus na minha vida. Eu não quero ser mesquinho, não quero ser avarento. E eu sei que você não quer também. Então eu queria que a gente terminasse cantando aqui na frente, respondendo esse apelo ao Senhor. Senhor, me livra de atrapalhar a tua obra na minha vida, a tua prosperidade na minha vida. Senhor, me livra de comer a semente. Senhor, eu quero plantar a semente. Eu quero ser instrumento de Deus nas tuas mãos para essa obra crescer, para que os meus irmãos cresçam, amém? Vem na frente enquanto a gente canta um cântico.